Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui no consultório da minha querida esposa. Nosso devocional, nossa leitura bíblica de hoje, 1 Reis, capítulo de número 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa. Deus se irrita. Sim, se irrita com os pecados. Os pecados irritam a Deus porque contrariam a Deus, é uma desobediência direta a Ele. E nós observamos aqui que Baasa tem feito isso. Ele assumiu o reinado de Israel e tem pecado contra Deus. Verso 8: No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Entrou Zinri e o feriu e o matou. Muito bem, mais à frente aqui temos o reinado de Zinri, versos de número 15. Reinou 7 dias. Verso 18, vendo Zinri que a cidade era tomada por conta da guerra, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Verso 21, então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra os que seguia Tibni. Tibni morreu e passou a reinar Onri. Ele começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Verso 25, fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele. Verso 28, Onri ou Omri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vai falar sobre o reinado de Acabe. Acabe é um dos reis mais conhecidos, talvez também por conta da história de Jezabel e de Elias. Verso 29, Acabe, que é filho de Omri, começou a reinar sobre Israel. Reinou 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal. Também fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. Então veja, esse Acabe, ele descambou de vez, depois que casou com a Jezabel. Então ele se entrega totalmente à idolatria, a Baal e aqueles ídolos daquela época. Capítulo 17, Elias prediz grande seca. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra.
Verso 8, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quando ele vai até lá, em obediência a Deus, chega lá e pede para a mulher, traze-me uma vasilha de água para eu beber e também um bocado de pão na sua mão. Verso 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, já peguei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era uma situação de pobreza muito grande, ela só tinha um pouquinho de comida, ia preparar a última refeição para ela e para o filho, e depois disso eles iriam morrer porque não tinha mais o que comer. Elias diz a ela: não temas, vai e faça o que eu estou te falando. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Verso 17: depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Verso 22: o Senhor atendeu a oração de Elias e a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Essa história é fantástica, né? Deus manda Elias ir até essa mulher, que ela iria dar comida para ele. Elias estava também sem mantimento. Ele chega lá, a mulher está quase morrendo de fome, né? É viúva, sem, e ainda com a criança para cuidar, situação calamitante. E Elias faz um milagre ali, multiplicando aquele alimento, e ela então sobrevive por causa do milagre, da provisão de Deus. Isso é muito bom, e eu já preguei nesse texto, destaco aqui a questão de que ela obedeceu quando ele pediu para trazer para ele primeiro. Ela poderia negar totalmente, falar, não, não, eu só tenho esse pouquinho aqui, não vou dar para você, vou dar para o meu filho. Mas ela acreditou quando ele falou para não ter medo, porque Deus iria abençoar. Ela acreditou e fez do jeito que ele falou. Isso é importante porque às vezes Deus prova-nos. Deus prova. E nós temos que confiar no sustento de Deus. Confiar no sustento de Deus. Muitas vezes nós, de tanto medo, de tanta preocupação, queremos nos segurar na nossa própria capacidade de providenciar as coisas para o dia a dia. Eu digo para você, nós, por nós mesmos, não conseguimos nem o pão de cada dia, nem a saúde, nem a vida, nada. Se não for por Deus, não conseguiremos nada. Então, confie no Senhor. Capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Está aquele período de seca que ele tinha predito e agora já está perto de cumprir o tempo de voltar a chover. Quando Acabe fica sabendo que Elias está por ali, ele vai ao encontro dele, verso 17, e diz, és tu, ó perturbador de Israel. Eu gosto dessa expressão, né? Ele chamando o Elias de perturbador de Israel. Na verdade, Elias era o profeta do Senhor, e o Acabe é que era o perturbador, né? Um idólatra, se envolvendo com falsos deuses.
Verso 18, Elias responde: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então ele faz esse desafio, são 450 profetas de Baal, mais 400 do poste ídolo, então são 850 profetas contra Elias no Monte Carmelo. Verso 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Aí ele põe o desafio, traz aqui os novilhos, 2 novilhos, e vamos preparar tudo e clamar a Deus, e o Deus que responder com fogo do céu queimando esse novilho, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o desafio que Elias lança ali, o povo gostou, beleza, vamos lá nesse desafio, e aí vão os profetas de Baal primeiro e começam ali, preparam todas essas coisas e começam a clamar a Baal, e nada de vir fogo do céu, Baal não responde, não tem movimento nenhum. Verso 27, já ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, com D minúsculo, né? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir. E então, se vocês clamar alto, ele vai acordar. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume deles. E nada de Baal responder. Aí então chega a vez de Elias, o verso 30, né? Diz que a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele preparou ali, arrumou as pedras, arrumou o altar do Senhor, conforme tinha que ser, e depois ele prepara todas as coisas ali e ora. Verso 36, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Deus não tem que provar nada para ninguém, Ele é Deus e pronto, mas o Senhor respondeu à oração de Elias, o desafio que foi feito ali, e ficou comprovado que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Elias, então, manda matar ali todos aqueles profetas falsos. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito é o Teu nome. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Dai-nos a Tua graça, Senhor. Abençoa-nos e proteja-nos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.